para cada estação existe também uma porção do Espírito Santo para aquela estação. Não se faz rede de jovens como se fazia há 10 anos atrás. Não, como também não se faz igreja como se fazia há 10 anos atrás. Para cada estação existe uma porção e uma revelação do Espírito. Você tem coisas básicas, comuns. Oração, buscar a direção de Deus. Você ter um rema do Senhor para aquela estação. O que acontece que eu observo como muitos erros de líderes de jovens? Eles estão muito preocupados com o que a gente vai fazer. As pessoas muito me perguntavam, quais são os temas que o senhor trabalha? Quais são as estratégias que o senhor trabalha? Quais são os cultos temáticos que você trabalha? Isso é bom? É. Mas se isso não tiver uma direção de Deus para aquela ocasião, não funciona. E é isso que eu vejo hoje, que é o que, não é que nos falta, mas talvez uma falta de atenção para isso. Bom, eu quero ganhar juventude. Número 1, vou estudar sobre juventude. Número 2, eu vou pagar um preço primeiro, sendo esse líder. Eu primeiro me preparo, espiritualmente falando. Jejum, oração, porque são vidas. E mesmo que sejam jovens ou adultos, a Bíblia fala que quem convence o homem da pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Essa busca dessa estratégia, ela começa inicialmente em oração, em jejum, em consagração, para depois eu realizar as estratégias, para depois eu executar as estratégias. Porque, por exemplo, se eu pegar estratégias que eu já fiz para liderar jovens de anos atrás, se eu fizer hoje, elas não dão certo. Que foi para aquele momento. Foi para aquele momento. Vocês estão entendendo a dinamicidade que é a liderança de jovens? E o líder de rede, ele tem um negócio com ele, quando ele vê alguém fazendo alguma coisa, ele quer copiar e fazer. E nem sempre a estratégia que você usou na sua igreja vai funcionar na outra. Perfeitamente. Por isso que tem a questão da oração e de direcionamento. Você tem a geografia diferente, você tem a questão da mente dos jovens, a cultura dos jovens. E aí vem a busca, o relacionamento com Deus nessa pegada. Entendeu? Então, assim, a juventude é difícil, não só a juventude. De uma forma geral. O ser humano. E aí é que você vem com a chamada. Aí você foi bem específico para aquilo. Então, se você chegasse para mim e dissesse, pastor, o que eu devo fazer na minha rede de jovens hoje? Gaste um tempo hoje de oração e de jejum buscando de Deus a estratégia. Por quê? Entenda o que eu quero dizer. Eu já fui em rede de jovens que reunia 2, 3 mil pessoas numa quinta-feira à noite. Eu já fui numa rede de jovens em que não tinha um louvor bom, apenas era voz e violão e o negócio era top. Eu já fui em igrejas com megas estruturas e redes vazias. O que muda de um ambiente para o outro? A Bíblia fala em Atos que a igreja primitiva, Deus acrescentava dia após dia. Agora, feito isso, algumas coisas a gente pode levantar. Número 1, não se faz culto de domingo como se faz culto para jovem. A forma de pregar, de comunicar a mensagem, de fazer, não é do mesmo jeito. Você tem que saber. Então, por exemplo, o cara ir para uma rede de jovens para pregar, e ele tá lá com a camisa toda do botão, como quem vai pregar dia de domingo, não funciona. Porque o jovem tem essa questão da identificação, tem essa questão de... São alguns pontos que a gente pode... O jovem gosta de um louvor, então vamos botar umas músicas que estão um pouco mais, vou usar essa expressão, na moda, né?
Tu não vai lá e vai cantar harpa cristã para um jovem? Acho que o povo não sabe nem o que é mais harpa cristã. Isso são elementos? São. Mas isso não é a essência. Isso é consequência da essência de oração. E a essência, independente da estação, a essência é a essência, né? Ela é essencial, como até diz a palavra, né? E que eu vejo, da palavra. E aí, Jair, eu já vi muito líder de jovem se preocupando em o que eu vou fazer no culto, qual é a forma que eu vou fazer no culto, se o culto não tiver uma... Aí às vezes a rede jovem parece mais um lugar de atração, de episódios. Não sou contra, tem que ser feito, mas debaixo de uma direção de Deus. É isso que Deus quer para cá? É isso que Deus quer para esse momento? Eu já fiz cultos temáticos, o mesmo culto, com a mesma estrutura, em um tempo, e fiz em outro tempo. A mesma coisa. Surtiram efeitos completamente diferentes. Por quê? Porque um era para aquela estação e o outro não era. Agora, você vai... Aí tem uma outra coisa, né? Ah, pastor, mas Deus não me diz... Vai testando. Você não precisa acertar. Você vai testando, vai fazendo, vai oportunizando, vai envolvendo e vai testando. Eu costumo dizer assim, nesses últimos anos liderando juventude, pastor, vamos fazer, já fizemos. Pastor, vamos fazer, já fizemos. Pastor, o que ainda não fez? Eu digo, não sei. Vamos pensar no que ainda não fez. Vamos descobrir. Então, eu já tinha um desafio ainda pior. Porque com a experiência, a gente vai ficando meio chato. Né? A madura vai ficando velho, vai ficar maduro. Mas tem isso. E é importante que o líder de jovem, ele faça avaliação. E aí uma coisa assim que é fato. Você precisa construir junto com eles. Envolver os jovens. Envolver. Então, quem vai dar... Bota ele para dar palavra, bota ele para envolver com os meninos. Você tem que criar um ambiente que envolva todos. Por quê? Porque jovem gosta desse negócio de estar junto. Ele gosta de se sentir útil. Esse sentimento de pertencimento. E aí você tem que criar estratégias dentro da rede. Dentro da tua juventude, para promover isso. Esse negócio de jovem para assistir culto, não, ele tem que fazer o culto. E até puxando já disso aí, né, Júlio, a gente vê que não só nas igrejas, né, mas nas famílias, assim, em geral, o jovem, ele está muito parado. A gente pode até pegar como um parâmetro assim, as redes sociais têm deixado os jovens muito parados mesmo fisicamente, né? O jovem não sai, não anda, não faz uma atividade esportiva. Isso acaba meio que moldando ali uma nova personalidade dele. Quando a gente chega na igreja, por exemplo, esse jovem que passa o dia todo no quarto, que passa o dia todo assistindo Netflix, que passa o dia todo na rede social, quando ele chega na igreja, ele não quer nem levantar para celebrar. Não consegue nem se movimentar. Como que a gente... Existe uma maneira, né, da gente trabalhar esse jovem de... Não sei onde que isso começa, se é de fato no emocional, pode ser outras coisas lá em casa também, né? Mas existe uma maneira da gente puxar esse jovem para começar a sair desse comodismo? Tem. Parado. Tem. A gente tem estratégias para fazer. Agora, vamos lembrar aqui uma coisa. Nós estamos falando de igreja. Nós não podemos tirar o elemento de Deus nessa história. Sim. Então, assim, Deus é que vai fazer tudo isso. Deus... Só que nós vamos usar estratégias para que nessas estratégias Deus... Então, por exemplo, sobre sedentarismo. Por que não pega uma rede de jovens, leva para uma praça, chama um irmão ali que é personal, bota todo mundo ali roupa de academia e faz ali uma atividade física? Porque como o jovem está nesse processo
de formação, você como líder, você tem que levar a eles oportunidades. De repente aquele jovem num culto, gostou da atividade física, já achou interessante, ele, opa, eu vou procurar aqui, vou conversar com esse irmão que é personal, e como é que eu faço para ir para uma academia? Você promove atividades como essa. Agora sim, Jair, como fazer o jovem se envolver na obra? Primeiro, você entende as necessidades desse jovem. Quais são as necessidades? Você colocou uma: sedentarismo, rede social. Então você pega esses temas e trabalha dentro da igreja, pedindo a Deus graça, discernimento, sabedoria para falar sobre rede social. Então você pega a fome, a dor dele, trabalha dentro do culto. E claro, você não vai chegar e dizer, ó, gente, amanhã nós vamos falar um culto sobre a rede social. Ele não está na rede social? Então, cria lá o canal, o Instagram da rede, da igreja, faz um vídeo, faz uma edição legal, bota uma cor e joga no celular. Vai aparecer para ele. E ele, opa! Aí você pesca com a isca certa. Você, por exemplo, tem hoje uma demanda emocional. Jovens ansiosos, depressivos, o que você pode fazer? Vamos chamar um psicólogo para a rede, de preferência um psicólogo cristão. E às vezes é legal também fazer uma espécie de série, né? Para que aquele assunto se consolide com uma qualidade melhor ali durante 3 semanas. Ó, por exemplo, já tem um Setembro Amarelo. Sim. Eu tô falando isso porque minha cabeça já é... Chegava o mês de setembro, era um mês todo trabalhando essa temática. É diferente de uma vez só. De uma vez só. Junho, não tem lá os dias dos namorados? Vamos trabalhar relacionamentos. Então, assim, você tem que... Aí tem que ter uma dose de criatividade para trabalhar com essa juventude. Agora, você pode fazer tudo isso? Pode. E não dá em nada. Por quê? Aí eu volto a falar. Todas as estratégias precisam estar regadas de muita oração, de muito mover de Deus. Não é só pegar e fazer. Não é só pegar e fazer. Nunca foi. Quando a gente fala de igreja, Deus é o dono da igreja. Nós somos só um mordomo. Então, assim, tem que gastar um tempo, tem que promover isso, gastar esse tempo de oração, pedir a Deus isso, pedir para que Deus venha fazer isso. Mas isso é aquele crescimento que ninguém vê. É aquele crescimento que a raiz vai crescendo para dentro e ninguém vê. Todo mundo vê o que? A estratégia, o resultado, né? A fumaça que botou diferente, a cor, a decoração, e acha que é aquilo. Aquilo ali tem um poder. Mas quando a gente fala de igreja, o poder ele é do Espírito.